Vamos ouvir o querido Marcelo Marcengo, que também está fazendo um trabalho importantíssimo aí no YouTube, queridos e queridas. Estamos aí com a audiência tinindo, passando inclusive muito canal grande hoje. Vamos lá, queridos e queridas. Vamos lá. Ele mentiu sobre o Vorcaro. Vamos ver de quem ele está falando. Tem um bom amigo, né? Porque o Roberto Justus, quando surgiu a informação de que a empresa que ele queria abrir tinha como sócio o Daniel Vorcaro, a Folha de São Paulo, entre outros, já saiu correndo para defender o Roberto Justus, dando a ele a chance de dizer o seguinte: eu nem sabia que o Vorcaro era meu sócio. Por quê? Porque o Vorcaro foi sócio dele através de um fundo. E a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, permite que você mantenha em segredo o nome dos sócios do fundo. Bom, nada como um dia depois do outro, nada como a internet, e mais do que isso, nada como o ego dessas pessoas para derrubar a eles mesmos. E aí, o pessoal não desenterrou uma entrevista do Roberto Justus dizendo que o sócio dele era o Daniel Vorcaro? Veja isso. E que é um cara que tem um olhar super afiado para esse tipo de coisa. Conta pra gente um pouquinho o porquê. Olha, bom, aqui aconteceu uma série de coisas que me atraíram para esse empreendimento. Primeiro porque eu não sou um expert imobiliário, né? Pessoas pensam que o empresário entende tudo. Não é uma área que seja da minha zona de conforto. Eu sou homem de comunicação, mas eu faço alguns investimentos, poucos. E nesse, por coincidência, eu estou botando o meu nome na frente, porque a campanha é estrelada por mim, né? Sim. Ou seja, eu sou o garoto propaganda do empreendimento. Mas eu não poderia fazer isso e não aceitaria vender o empreendimento que eu não estou comprando. Eu jamais recomendaria para o público comprar ou para investir num empreendimento como esse se eu não acreditasse nele e eu não comprasse também. Então eu estou investindo realmente e falo para as pessoas, venham comigo, pois esse empreendimento é fantástico. Aqui tem uma carência de vacância aqui, de hotel. O projeto é lindíssimo, a decoração é toda desorientando. Os grupos envolvidos, eu sempre falo, para investir em imóvel tem que olhar quem está por trás. Então o grupo mineiro, né, do Henrique e do Daniel Vorcaro, junto com a RFM, que é um nome nacional. O que é um cara? Daniel Vorcaro. Jânio Gamil. O mais certo, sabe o que teria sido? O Roberto Justus, lá atrás, quando ele foi interpelado, dizia assim: não, realmente ele era meu sócio, mas eu não tinha a menor ideia de que esse fundo era uma fraude, de que era dinheiro roubado, que era lavanderia de dinheiro para o PCC. Ele poderia ter dito isso. Agora, ele foi inventar de dizer que não sabia. E aí, filho, caiu. Então, é o que eu sempre digo. Tenho falado isso com certa frequência. Na minha advocacia criminal, não raras às vezes, eu vi o criminoso caindo porque é burro, porque não sabe nem mentir. Você entende? Então, filho, se você, é claro, ele não lembrava que ele tinha dado essa entrevista, certamente, né? Não lembrava que essa entrevista poderia estar circulando por aí, que alguém ia encontrar. E agora, Roberto Justus, você vai dizer... Eu mesmo fui seguidora do Estopa há alguns anos, acreditei nele pois tinha uma oratória de esquerda, nunca imaginei uma mudança de ideias tão fortes. Sigo você também pelas suas lutas e posições de esquerda. Pois é, Divani, mas é isso, a gente tem que tomar cuidado, porque assim, tem muito cara que é oportunista no nosso campo, né? E cara que tá aí há anos, entendeu? Mas às vezes o cara é oportunista mesmo. E tem problemas de caráter também. Né? O cara é progressista, mas o cara maltrata a mulher. Como é que a gente vai tolerar um cara desse no nosso campo? Cara que naturaliza, tipo, feminicídio seguido de morte. Feminicídio seguido de suicídio. Ele falou isso numa live. Jane, querida, obrigado, meu amor. Mandou aqui 3. Falta 32, gente. Então... a questão nem é só coerência, tá, gente? As pessoas têm o direito de ter as opiniões que elas quiserem. Mas, assim, desconfie quem tem capivara nos bastidores, entendeu? Essa que é a questão. A entrevista foi pro Otávio Guedes lá na Globo News? Boa. Vamos lá. O quê? Qual vai ser a próxima mentira? Porque você mentiu que você não sabia que o Vorcaro era sócio. Mas você não só sabia, como você disse que a garantia de que o empreendimento era bacana... é porque o Vorcaro estava envolvido. O Justus não falou que, olha, eu sou bom e garanto o empreendimento. Não, ele disse, o negócio é bom porque o Vorcaro está envolvido. E agora, filho? Você vai fazer como? Obrigado, mas Marcelo. Não, nós sabemos que, a 22. menos que surja alguma outra coisa realmente impactante, não vai acontecer nada com o senhor Roberto Justus. E não seria injusto que ficasse assim, por quê? Porque, de fato, ainda que ele soubesse que o Vorcaro era o sócio, de fato, é possível que ele não soubesse que o Vorcaro tinha uma lavanderia. Mas, e se soubesse?
Acontece, como eu falei no próprio vídeo que eu menciono do Justus, é que essa galera, esse pessoal aí da nata da sociedade, eles se locupletam. Só que eles se locupletam em cima da nossa grana. Por quê? Porque, veja, o fundo do Vorkaro, e eu citei o caso de um cara chamado Nick Leeson, que através de um monte de migué, de mentira pura, ele quebrou o Banco Barings da Inglaterra lá nos anos 80, 90, porque ele mentia, ninguém conferia, ia mentindo, ia roubando mais, ninguém conferia, ele era operador da bolsa, e assim foi. E todo mundo, os superiores dele ficavam quietos, porque cada nova mentira que o Nick Leeson apresentava, dizendo que fez um grande negócio, o banco pagava uma comissão, porque supunha-se que ele tinha feito um grande negócio, e todo mundo ganhava uma comissão, porque era uma pirâmide. Ele que estava lá embaixo ganhava, e todos os caras acima dele ganhavam também. Então é mais ou menos a mesma coisa. O senhor Vorkaro tinha um fundo que era dentro do fundo, dentro do outro fundo, e não tinha dinheiro de verdade. Quando tinha algum lastro, era baseado em papéis podres, ou seja, que não tinham valor nenhum no mercado, mas que eram usados, às vezes, para dar garantia de operação. Tipo para o BRB, o Banco Regional de Brasília. O que teria o senhor Ibanez Rocha a dizer sobre isso? A minha pergunta é muito menos preocupada em saber se o Roberto Justus vai se ferrar ou se darão a ele um tratamento justus, que é a minha bosta, né? Mas é muito mais no sentido de que o que vai acontecer com o Daniel Vorkaro? O que vai acontecer com o Ibanez Rocha? O que vai acontecer com o Cláudio Castro? Especificamente esses dois últimos, que se utilizaram claramente de grana pública para financiar o Banco do Vorkaro. Sabiam eles que aquilo era uma fraude ou não? Mas aí eu pergunto de verdade, sabiam ou não? Pelo menos um deles, não, mentira, os dois. Eu tenho certeza que os dois tinham uma leve impressão de que aquilo era uma fraude. Por quê? Porque em dado momento, por exemplo, o Ibanez Rocha estava forçando para haver uma aquisição por parte do BRB do Banco Master. Ou seja, por que ele estava forçando? O que aconteceria ali? E comissão, será que ia rolar alguma? Bom, já expliquei diversas vezes, gente. Esse processo do Banco Master não pode ir para a primeira instância. Ficou comprovado aí nessa última semana que existe muita gente grande envolvida, inclusive políticos com foro privilegiado. E na pior das hipóteses, o foro privilegiado cabe ao governador. Só que o foro dele é o STJ. Ao governador Cláudio Castro e ao governador Ibanez Rocha. E o foro deles é o STJ. Então, volto a dizer aquilo que eu tinha dito. Dane-se o Toffoli, eu nem gosto dele. Mas esse negócio de querer... Obrigado, querido Marcelo. É para liberar a cara do seu Vorkaro e de todos os outros. Porque nós sabemos que, por mais que o processo fosse corretamente julgado na primeira instância, ele demoraria tanto tempo e haveria tanta protelação que ele ia prescrever. A punibilidade dos réus iria prescrever. Ou seja, poderiam ser condenados lá na frente, mas não poderiam ser punidos porque a punibilidade prescreveu. Bom, fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!